Agora iremos partir para a disciplina de Geografia, onde estudaremos o capítulo 2, intitulado Climas e Formações Vegetais. Olha só, meus amores, ao longo do nosso estudo do capítulo 2, iremos abordar aqui sobre o estudo do clima e das formações vegetais, bem como a influência de um sobre o outro. E para iniciarmos, peço que vocês façam a leitura dessa tirinha na página 13, ok? Observe essa sequência. Em seguida, vocês vão fazer a interpretação da tirinha, respondendo a esses 4 questionamentos da página 13, ok? Bom, vamos lá. Climas, tempo atmosférico e clima. Este tópico se encontra na página 14 do livro de vocês. Vamos lá? Clima e tempo estão ligados à forma como a atmosfera se comportam, influenciando na dinâmica e na organização da vida na superfície terrestre. Então, sabemos aí que clima e tempo, ou seja, clima e tempo atmosférico são diferentes, mas estão interligados. Tempo, por sua vez, é o estado momentâneo das condições do clima, ou seja, corresponde às variações de temperatura e umidade em um lugar ao longo do dia. Clima, por sua vez, é um padrão de repetição de vários estados de tempo atmosférico em um mesmo lugar e uma certa região. Então, no Brasil, possui o quê? Climas diferentes, Cada região tem um clima predominante, certo? Vamos mais na frente aqui conhecer sobre esse tipo de clima, tá? Então, quando assistimos o jornal, diariamente vemos o quê? Dando notícias sobre a situação climática, das regiões do Brasil. E o estudo que fica responsável aí por essas informações, do clima, do tempo, diz respeito à meteorologia, certo? Bom, a meteorologia é essencial para auxiliar no desenvolvimento de várias atividades econômicas e também em nossa vida cotidiana. Os agricultores, por exemplo, eles fazem consultas periódicas, rotineiras, para saberem da previsão de chuvas e de secas, para poder assim se planejar a sua plantação, ok? Então, o clima, a meteorologia vai ajudar o agricultor no que diz respeito, ao clima, a previsão de chuvas, de seca e qual a melhor época para plantio. A previsão do tempo faz parte das atribuições de uma ciência denominada meteorologia. Um dos principais fatores responsáveis pela previsão do tempo é o deslocamento das massas de ar, que são porções de ar que se formam em lugares diferentes e que, quando se deslocam, carregam por onde passa as características dos lugares de onde se formaram, certo? Por exemplo, a nossa região, a região Nordeste, é o que? Bastante quente, já diferente da região Sul, que tem a característica de clima mais frio. Elementos do clima, olha só, são 3 os principais elementos do clima. Quais são eles? Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Olha só, meus amores, prestem bastante atenção neste tópico, que se encontra na página 17, elementos do clima. Bom, a temperatura, ela corresponde à quantidade de calor que podemos encontrar em um certo ponto da atmosfera. Já a umidade é a quantidade de vapor de água existente, certo? E a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre todas as coisas. Então, as 3 principais características, os 3 principais elementos que compõem o clima: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura, quantidade de calor. Umidade, vapor de água. E pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre todas as coisas. Bom, fatores do clima, vamos lá. Além dos elementos que os compõem, como vimos aqui anteriormente, a temperatura, a umidade e pressão atmosférica, temos também aqui outros elementos que constituem o clima. Quais são eles? Latitude, altitude, correntes marítimas e massa de ar. Vamos conhecer sobre cada um deles. Latitude.
Olha só, latitude, quanto mais próximo da linha imaginária do Equador está um lugar, maiores serão as temperaturas. E quanto mais perto dos polos, menores serão as temperaturas. Então, aquelas regiões, aqueles lugares que ficam mais próximos dessa linha imaginária do Equador, quanto mais próximo, mais frio. Quanto mais longe, mais quente. Altitude. As áreas de maiores altitudes, como os topos das grandes montanhas, né, com o tipo de relevo que estudamos no capítulo anterior, possuem temperaturas mais baixas. Correntes marítimas. São grandes massas líquidas de água que se movimentam em mares e oceanos, certo? Então, marítima está relacionado com a água, ok? Massa de ar. São porções de ar que se deslocam de forma diferenciada e que alteram significativamente as temperaturas, pluviosidade dos locais por onde passam, certo, meus amores? Então, pluviosidade significa quantidade de chuvas, certo? Bom, vamos falar agora sobre as formações vegetais, né? Falando sobre o clima, e o clima também está interligado aí com a vegetação. Bom, as formações vegetais são associações de plantas que se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, de solo e de relevo do local em que são situados. Então, cada região, né, tem um tipo de planta predominante daquele tipo de clima, daquele tipo de solo, certo? Então, as vegetações do Brasil, elas diferenciam, né, de uma região para outra. O clima é um dos fatores mais relevantes para determinar o tipo de vegetação de uma área. O calor e a umidade favorecem o desenvolvimento de uma vegetação densa e exuberante. As formações vegetais são classificadas conforme a variação de altura da maior parte de suas árvores e plantas, podendo ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. Vamos observar aqui, ó, nessas imagens, né? Temos aí diferentes tipos de vegetação. Então, as herbáceas são, em sua maior parte, rasteiras, correspondendo às gramíneas, certo? Que são aquelas plantinhas rasteiras, ficam mais em contato com o solo. Arbustivas são aquelas compostas, em sua maioria, por árvores de pequeno e médio porte, né? São chamadas de arbustos. As formações arbóreas são formadas por árvores de grande porte. Então, vimos aqui, né, conhecemos três tipos de vegetações distintas: herbáceas, arbustivas e arbóreas. Vamos lá, meus amores, todo mundo pega no material aí na página 20, onde temos aqui um mapa do Brasil, né, evidenciando as formações vegetais do Brasil. Então, temos os principais tipos de vegetação, né, de acordo com as regiões. Então, temos aí Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e também temos aí grande parte de área desmatada. Então, na nossa região, né, na região Nordeste, em especial no nosso estado, no Piauí, olha aqui, predomina a Caatinga e o Cerrado. É o tipo de vegetação típica da nossa região, certo? Bom, meus amores, e como proposta de atividade da aula de hoje, olha só, vocês irão fazer uma leitura do capítulo 2, ok? Em seguida, irão responder as páginas 13 e 18, ok? Somente essas duas páginas. Fiquem com Deus, bom final de semana a todos e qualquer dúvida estou por aqui. Tchau, tchau!